Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje você vai aprender o passo a passo de uma peça de dificuldade nível intermediário, ou seja, é preciso que se tenha um pouco de prática e habilidade com a técnica do crochê. E antes de dar início, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que achou dessa aula. Agora confira a lista de materiais. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo de barroco natural número 4x4, um novelo de encanto slim na cor 7326, um novelo de encanto na cor 7326, agulha para crochê número 6mm, tesoura e fita métrica. Linha e agulha para costura, mais 60 búzios com furos são opcionais. A peça ensinada no vídeo mede aproximadamente 90 cm de ponta a ponta, mas é facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Você pode tecer com quaisquer fios da sua preferência. Siga as orientações da videoaula. Para começar a estrela, vejam só que estou trabalhando com fio duplo. Aqui eu tenho o barroco natural número 4 e aqui o fiozinho encanto slim. Então, eu vou fazer o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer o total de 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Feito 4 correntinhas, eu vou inserir na primeira e vou fazer ponto baixíssimo. Dentro deste anel, eu vou preencher com um total de 5 pontos altos em intervalo de 3 correntinhas. Começo tecendo com 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto e agora eu teço mais 3 correntinhas de separação. Dou a laçada, insiro pegando dentro do anel, faço aqui o segundo pontinho alto, 3 correntinhas de separação. Dou a laçada, insiro dentro do anel, faço o terceiro ponto alto e 3 correntinhas de separação. Dou a laçada, faço o quarto ponto alto, 3 correntinhas de separação e, por fim, o quinto ponto alto, 3 correntinhas de separação. Para finalizar a carreira, insiro pegando na terceira correntinha que eu fiz lá no início, para começar o ponto alto e faço ponto baixíssimo. Agora, para dentro de cada intervalo desse, eu vou tecer pontinho leque. Cada pontinho leque vai ser composto por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, faço ponto baixíssimo, começo com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, dou a laçada, faço aqui o segundo ponto e o terceiro, dentro do mesmo intervalo. Faço 2 correntes, dou a laçada e novamente 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3, dentro do mesmo intervalo de base. Então, nós vamos ter esse resultado. Agora, dou a laçada para dentro desse espaço, eu repito o pontinho leque e vejam só que de um ponto leque para o outro, eu não faço correntinha de separação. Eu já dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço e teço pontinho leque, composto por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira, distribuindo pontinhos leque para cada intervalo da base anterior. Para finalizar a carreira, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira, que vai ser idêntica às demais. Então, nós sempre vamos pular esses 2 pontinhos aqui do centro. Vejam só que eu terminei o leque, temos o último pontinho, e inicio o próximo leque, aqui nós temos o primeiro. Esses 2 pontinhos nós vamos pular. Então, vejam que eu finalizei encerrando aqui no primeiro ponto desse leque. Então, eu caminho com ponto baixíssimo até o ponto seguinte, subo 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço aqui ponto alto. Então, nós temos o total de 2 pontos altos. Pulei esse primeiro leque. Agora, para dentro desse espaço, eu vou fazer ponto leque. Então, 3 pontos altos, 2 correntes
e mais 3 pontinhos altos para dentro desse mesmo intervalo. Então, 1, 2 e 3. Feito o pontinho leque para dentro desse intervalo, agora eu vou fazer um pontinho alto para o ponto de base e mais um pontinho alto para o próximo pontinho de base. Vejam só que aqui eu tenho o último ponto e o primeiro ponto desse próximo ponto leque. Eu dou a laçada, pulo 2 pontinhos do centro, insiro no ponto seguinte e teço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No intervalo seguinte, eu insiro e faço pontinho leque. Então, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Finalizado o pontinho leque, agora eu repito um pontinho alto para o primeiro ponto, um pontinho alto para o segundo ponto de base, pulo 2 pontinhos, vou para o próximo e teço então 2 pontinhos, porque nós temos 2 pontos de base, sendo um ponto para cada ponto. Ao chegar aqui, repito o pontinho leque. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira, vejam só que eu pulo 2 pontinhos do centro, insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e como eu encerro pegando aqui no pontinho que eu tenho que pular, novamente passo a agulha para o próximo ponto ao lado, faço ponto baixíssimo e dou início à próxima carreira, que é idêntica ao esquema de aumentos dessa aqui, da terceira carreira que nós tecemos anteriormente. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada pontinho de base. Ao chegar dentro do intervalo do pontinho leque, eu repito o ponto leque. Então, teço aí 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Finalizado o pontinho leque, agora eu faço um pontinho para cada ponto de base, mas eu tenho que ter atenção para pular os 2 pontinhos do centro. Agora eu pulo esses 2 pontinhos aqui do centro, engato no próximo ponto e dou sequência ao trabalho. E você vai tecer o número de carreiras até atingir a medida desejada. E aqui eu teci o total de 13 carreiras, contando a partir da primeira até a última carreira. 13 carreiras equivalem a aproximadamente 33 centímetros do centro até uma das pontas da estrela. Bom, agora eu vou tecer apenas com o fio natural. Então, vejam que eu cortei e arrematei o fiozinho em canto slim e a partir de agora eu vou tecer apenas com um cabinho de fio natural. Para começar a carreira de acabamento, eu vou tecer da seguinte forma. Eu vou inserir a agulha pegando no próximo pontinho de base, porque eu preciso pular 2 pontinhos da junção de uma ponta à outra. Vou fazer uma corrente, vou fazer aqui um pontinho baixo pegando dentro desse segundo ponto. Então, nós pulamos aqui 2 pontinhos, no segundo ponto eu fiz ponto baixo. Eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto alto de base até chegar na ponta de um dos lados da estrela. Feito isso, ao chegar aqui dentro desse intervalo em que nós temos 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, e vou tecer 29 correntinhas. Finalizadas as 29 correntinhas, agora eu vou inserir pegando na quarta corrente. Então, eu conto 1, 2, 3 e 4. Insiro na quarta corrente, puxo, faço ponto baixíssimo, agora teço 3 correntinhas, insiro pegando novamente dentro desse intervalo e finalizo com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Pronto, concluída essa primeira alça, agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e vamos repetir esse mesmo padrão de pontos para cada ponta da estrela. Então, agora eu vou tecer um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar essa ponta da estrela e dar início à próxima ponta, nós vamos tecer da mesma forma
como fizemos aqui anteriormente. Nós vamos pular 2 pontinhos, ou seja, o último e o primeiro. Então, eu pulo esses 2 pontos, insiro pegando neste segundo ponto da próxima ponta e faço ponto baixo. Então, eu vou tecer da mesma forma como eu fiz anteriormente. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Ao chegar aqui dentro desse intervalo, eu vou tecer 3 pontos baixos, 29 correntes, vou inserir na quarta corrente e faço ponto baixíssimo, novamente 3 correntes, mais 3 pontinhos baixos e volto tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Você vai tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu vou inserir pegando aqui no primeiro pontinho, faço ponto baixíssimo, caminho para o segundo ponto, faço ponto baixíssimo e agora nós vamos tecer uma carreira de pontos altos. Então, eu vou começar com 3 correntinhas, vou dar a laçada e vou tecer um pontinho alto para cada ponto baixo de base. Então, aqui eu fiz um ponto alto para cada pontinho baixo de base, incluindo os 3 pontinhos baixos para o intervalo. E agora, eu vou tecer o total de 17 pontos altos, distribuindo um pontinho alto para cada correntinha de base. Então, vou dar a laçada e vou inserir pegando agora nas correntinhas de base. Vou tecer aqui 17 pontos, sendo um pontinho para cada corrente de base. Finalizados os 17 pontos altos, agora para dentro dessa correntinha em que nós temos o ponto número 17, eu vou dar a laçada, vou inserir dentro da mesma corrente, vou fazer aqui o ponto número 18, vou fazer aqui 2 correntes, vou dar a laçada e novamente insiro dentro dessa mesma corrente e teço mais 2 pontinhos, 1 e 2. Então, vejam que aqui nós temos o pontinho leque, composto por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu teço um pontinho alto para cada corrente de base e nós vamos dar sequência tecendo um ponto alto para cada ponto baixo de base. Para finalizar a carreira, eu pulo 2 pontinhos, insiro aqui na terceira correntinha e puxo, faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma, eu vou tecer mais 2 carreiras, contornando toda essa parte aqui de ponto alto. Ao chegar aqui, eu vou fazer pontinhos altos, pegando nos pontinhos altos, e quando eu tecer dentro desse espaço, eu vou repetir ponto leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e volto tecendo pontinho alto, mas observe que para este espaço em que nós temos a divisão entre uma ponta e outra, eu vou pular o último pontinho de uma ponta e o primeiro pontinho da ponta seguinte. Então, para começar a carreira, eu insiro pegando no próximo pontinho de base, subo 3 correntinhas e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Vejam que aqui eu teci um ponto alto para cada ponto de base e ao chegar dentro desse espaço, eu vou tecer 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Feito isso, volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Bom, nós vamos tecer dessa forma até completar o total de 3 carreiras de ponto alto, contando com essa aqui. Então, nós temos uma, estou fazendo a segunda, e a terceira você vai fazer da mesma forma como eu estou fazendo a segunda. Então, ao completar a terceira carreira, é que nós vamos virar esse bico e dar o formato desejado. Concluídas as 3 carreiras, nós vamos ter esse resultado. Agora, eu vou cortar e arrematar. Então, aqui eu já fiz o ponto baixíssimo, fechando na terceira correntinha que eu fiz no início para começar o primeiro ponto alto da carreira. Vejam só que eu sempre pulo os 2 pontinhos altos de base e agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Para virar o bico, é importante que você apoie a peça em uma mesa e agora você vai passar essa pontinha por debaixo,
até chegar dentro dessa abertura em que nós tecemos as 3 correntinhas, um ponto baixíssimo e as 3 correntinhas. E você vai puxar o pontinho leque, olha só, desse jeito. Agora, com cuidado, você vai passando todo esse bico para este lado. Então, vejam que eu passo ele por baixo e trago para frente. Agora é só ajeitar. Olha só que simples e fácil, bem tranquilo de puxar, tá? Eu vou fazer isso em todas as pontas da estrela para depois vir com acabamento. Para a última carreira, como forma de acabamento, eu optei por utilizar o fio Encanto. Vejam só que para esta primeira parte aqui da estrela, eu teci o Encanto Slim mais o Barroco Natural, número 4. Aqui eu teci apenas com o Barroco Natural número 4 e agora eu optei por tecer com o fio Encanto. O fio Encanto, diferente do fio Encanto Slim, ele é um pouco mais espesso. Caso você tenha o fio Encanto Slim, o que eu sugiro é tecer com 2 cabinhos de fio para compensar a espessura do fio Encanto. Então, eu iniciei da seguinte forma. Vejam só que eu já adiantei boa parte, porque eu precisava fazer um teste para ensinar aqui para vocês. Então, eu amarrei o fiozinho pegando no segundo ponto, fiz uma correntinha e comecei o primeiro ponto baixo aqui. Teci um ponto baixo para cada ponto e aqui eu prendi o bico já virado, tá? Fiz aqui um acabamento com ponto baixo, pontinho picô, contornei com ponto baixo e agora eu vou mostrar para você o passo a passo de como se faz esse acabamento, esse contorno de ponto baixo para fixar o bico a esta carreira aqui de ponto alto. Bom, para prender o bico na carreira de ponto alto, senão ele fica solto, a primeira sugestão que eu dou é que você posicione a peça em uma bancada ou em uma mesa, porque dessa forma você vai ter uma garantia melhor na hora de inserir a agulha pegando tanto no pontinho do bico virado e também da carreira. Nessa parte de trás aqui não há como contar pontos, apenas no bico, então eu conto 1, 2, 3, 4 e 5, insiro no 5º ponto do bico e insiro pegando aqui atrás na carreira de ponto alto. Puxo e faço ponto baixo. Prontinho, prendi, tá? Então, vejam só que nós vamos ter esse resultado. Agora, eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto alto de base. Ao chegar dentro desse intervalo das 2 correntinhas que nós temos para o bico, eu vou tecer aqui o total de 3 pontos baixos, 5 correntes. Faço o pontinho picô pegando na primeira correntinha com ponto baixíssimo e volto tecendo aqui mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Prontinho, agora eu volto tecendo um ponto baixo para cada pontinho alto de base. Para finalizar essa etapa, vejam só que eu posiciono dessa forma aqui na bancada ou na mesa. Aqui eu tenho 5 pontinhos, então eu vou inserir no 5º ponto, insiro pegando na carreira lá de trás, puxo e faço ponto baixo. E aqui nós temos o bico já preso ao trabalho. Agora é só tecer um ponto baixo para cada pontinho de base. E aqui vai mais uma observação. Vejam que aqui eu tenho 2 pontinhos em que eu pulei na carreira anterior e para essa carreira de ponto baixo como forma de finalização eu também pulo. Então, 1 e 2, insiro pegando no 3º pontinho e faço aqui ponto baixo. E aproveito para esconder o fiozinho do arremate. Bom, você pode finalizar essa peça não só com o fio Encanto, mas também com o Barroco número 4 e a sua peça vai ficar tão linda quanto. Acontece que o detalhe com o fio Encanto, ele destaca ainda mais o acabamento. Então, aqui eu cortei e arrematei o fio que eu contornei a peça, fazendo o acabamento com ponto baixo. E agora é só esconder esse fiozinho pelo lado avesso da peça por dentro dos pontinhos baixos. E como forma de acabamento, eu optei por bordar búzios ao longo do pontinho leque da estrela.
Mas você pode manter a sua peça apenas no crochê, que vai ficar maravilhosa. A aplicação dos búzios é muito simples e essa mesma aplicação vai servir para pérolas, para outros aviamentos, pedrarias, enfim, o que você tiver disponível. Veja só que eu já prendi o fiozinho ao trabalho de crochê. Agora eu passo a agulha nesse sentido, insiro e volto. Pronto, feito isso, posiciono dessa forma, ele viradinho para cima, e agora eu passo a agulha para a próxima carreira. Novamente, passo a agulha no primeiro furo e passo a agulha no segundo furo. Posiciono, insiro a agulha no trabalho de crochê e passo para a próxima carreira. E dessa forma, eu vou então aplicando os búzios ao trabalho de crochê. Apliquei a última conchinha, agora é só vir fazer aqui um nozinho. Eu passo 2 vezes por dentro do elo, puxo e esse fiozinho da costura eu escondo por entre os pontos do crochê dessa forma. E aqui nós temos a peça finalizada. Gostou? Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. E me siga no Instagram para mais dicas, @Bruna Spijac. Um beijo e até a próxima!